E assim como na semana passada nós vimos que etíopes e eunucos, que representam não apenas aqueles que são mutilados, excluídos, pessoas que talvez nós torceríamos o nariz, mas eles não estão excluídos da lista que a graça de Deus pode alcançar. Eles têm esse acesso ao Evangelho, mas é necessário que eles compreendam a palavra de Deus, que eles conheçam a Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade nessa passagem e, enfim, vamos fazer um breve repasse daquilo que nós entendemos a partir do texto da semana passada. Felipe, então, ele dá continuidade ao seu ministério evangelístico em Samaria. Ele vai, a partir de Samaria, é enviado ali para os marginalizados do judaísmo. Então percebam que Lucas começa a usar essa linguagem. Samaritanos não se bicavam com judeus, e Felipe então é enviado para esse lugar, e os samaritanos têm um encontro com o Senhor Jesus, com o Evangelho, e o Evangelho rompe uma barreira, meus irmãos, quando Felipe é transferido então para outro campo missionário, como nós falamos. Depois de conduzir os samaritanos à fé, agora ele prega e converte um eunuco etíope. Bom, nesse episódio especificamente, são dois desconhecidos, né? Felipe e o eunuco. Felipe não fazia ideia de quem era o eunuco, e muito menos o eunuco fazia ideia de quem era o Felipe. Eles são reunidos então pelo Espírito Santo de Deus. O etíope então ele recebe esse estímulo de alguma forma. Ele está ali em Jerusalém para adorar, e ele está lendo o profeta Isaías, mas ele não consegue entender o que está escrito no profeta Isaías, o significado daquele texto, né? Ele está lendo Isaías 53, que é uma imagem do servo sofredor, dos cânticos do servo sofredor, ali no texto de Isaías, do profeta Isaías. E um anjo, não é? Obviamente, ele instrui Felipe então a ir até esse lugar, para o sul, para essa cidade deserta. E então ele desce para esse caminho de Gaza, né? Que ali não é Gaza atual, mas é perto, que é um caminho ali para um caminho de uma cidade dos antigos filisteus. Mas ele não diz o motivo da viagem, Felipe não sabe, mas quando ele cruza o caminho do eunuco, ele entende por que Deus o enviou ali e o que Deus havia planejado. Deus havia planejado se revelar àquele eunuco. Enquanto o eunuco estava buscando a Deus, ele mal sabia que Deus estava também à procura dele, né? Quando então Felipe consegue a atenção do eunuco, ele iminentemente começa uma conversa, e essas experiências individuais ali tanto de Felipe quanto de eunuco, elas são esclarecidas. Então Felipe está dizendo o seguinte: olha, você está entendendo o que você está lendo? Ele fala assim: como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Isso é uma atitude muito interessante do eunuco, porque há uma receptividade, uma busca por conhecer aquilo que ele está lendo. O Evangelho vai se revelar a nós na medida em que nós estamos abertos para ouvi-lo. Se o teu coração estiver fechado para Deus, Deus não vai arrombar o seu coração. Ele não vai atropelar você. Mas havia ali no eunuco um desejo, uma humildade também, dizendo: olha, eu preciso aprender, eu não sei, ninguém me explicou nunca sobre isso. Então Felipe explica para ele, e o resultado, enfim, do fato de Felipe ter seguido a direção do Espírito é a criação então desse novo vínculo que acontece entre os dois ali, um relacionamento e uma inesperada afinidade de alguma forma, né? O que está acontecendo de forma extraordinária, né? Lembra disso, Deus está fazendo algo aqui. Anjos anunciam, o Espírito fala a Felipe. Então isso é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque o Evangelho está indo para os gentios. É como se fosse uma gênese do Evangelho se espalhando para os gentios. E se nós estamos aqui hoje, é porque Felipe obedeceu uma ordem do Espírito Santo. É porque o próprio Deus interferiu na história e levou Felipe até encontrar esse etíope eunuco. A gente vai saber mais para frente na história da igreja cristã que uma grande igreja etíope se consolida
mais para o futuro. Muito provavelmente foi iniciada pela pregação desse etíope, que a gente viu de fato quem ele era, né? Um etíope eunuco, do alto escalão, né, do governo etíope naquela ocasião. Então algo extraordinário está acontecendo aqui, meus irmãos. E é um evento muito importante para a redenção para cumprimento do plano de Deus da redenção do mundo. O evangelho então está indo aos gentios. Ele presta bastante atenção nisso. O evangelho aqui nesse ponto deixa de ser propriedade exclusiva e excludente dos judeus. É isso que está acontecendo aqui. O evangelho, a graça de Deus, deixa de ser propriedade judaica, deixa de ser propriedade apenas do povo de Israel, exclusivo, para se tornar agora inclusivo e incidente de pessoas de todas as raças, tribos, línguas, nações, etnias. Isso é poderoso, meus irmãos. Isso concorda com o texto de Apocalipse, quando Apocalipse vai declarar que o Cordeiro que estava sentado no trono é digno de abrir o livro, de abrir os selos e abrir o livro, e ele vai receber um povo de toda língua, raça, nação. Isso está começando agora. É isso que está acontecendo aqui. É muito importante o que está acontecendo aqui. Nós só estamos aqui por causa desse episódio. Obviamente por conta de Jesus, da sua graça, mas porque Felipe encontrou o eunuco. E o evangelho vai seguindo uma crescente, porque logo depois, na verdade, Lucas quer mostrar essa crescente. Os marginalizados do judaísmo, os estranhos completamente, os descivilizados, como a gente falou na mensagem anterior. Então, se você puder, né, por gentileza, acompanhar no YouTube, muito provavelmente já esteja lá no nosso canal. Mas aqui agora vem os descivilizados, os excluídos, as pessoas mais impróprias. O Evangelho, Lucas está gritando isso para Teófilo, porque Lucas escreve o texto para Teófilo. Daqui a pouco vai acontecer algo mais extraordinário ainda do que a própria aparição de um anjo e o Espírito falar diretamente ao Felipe. Que é, na verdade, Felipe ser transladado. Na verdade, ninguém nunca desenvolveu essa tecnologia de... como que é? Só no Star Trek que a gente vê esse tipo de coisa, né? O cara entra num tubo assim e sai do outro lado, né? Teletransporte. Acontece isso aqui nessa história, um teletransporte. Porque depois desse teletransporte, o evangelho vai chegar em quem? Em Paulo, cara. Também um judeu zeloso em busca da salvação. E logo em seguida ele chega a Cornélio, que agora não é mais um judeu zeloso em busca de salvação, é um gentil puro sangue. Cornélio é um gentil puro sangue. Então Lucas está fazendo essa trajetória aqui com a gente. Ele está dizendo, olha, dentro do judaísmo tem excluídos. Quem são? São os samaritanos, que ninguém considera, samaritano que se perca. E também são os descivilizados que se importam com a religião de Israel, como o etíope judaico que estava ali para adorar, mas não podia nem entrar no templo porque era mutilado. Quer dizer, que tipo de religião é essa que exclui pessoas da adoração? Então ele estava nessa situação. E aí então Lucas quer dizer o seguinte, olha, dentro do judaísmo ainda existe uma categoria de pessoas que é mais difícil ainda de entender por que Deus quer salvar do que os próprios samaritanos, que são os etíopes, nem conheço. Os eunucos, mutilados, impróprios. E então agora Lucas volta o olhar para um judeu zeloso, fariseu, do qual Jesus falou durante todo o ministério sobre os fariseus. Agora Deus vai salvar um fariseu como Paulo, e depois vai salvar um puro sangue, que é um romano, é um centurião romano que é Cornélio, de uma forma milagrosa, poderosa, sobrenatural, mas que não exclui, meus irmãos, a necessidade de que um discípulo de Jesus, um crente em Jesus, explique o Evangelho para essa pessoa. Isso acontece tanto na história de Felipe com o eunuco, acontece em Samaria, né? Antes de Felipe e eunuco, acontece em Felipe e eunuco, ou seja, havia uma busca desse povo, dessa língua, um anseio por Deus, mas não havia ninguém que explicasse. Então Deus manda
Felipe explica. Agora há uma busca entre os fariseus, que no caso Paulo, na verdade não é só o zelo de Paulo, mas havia uma busca intencional, bem intencionada, mas equivocada, errada. E então ele tem que encontrar, ele vê o Senhor Jesus, nós vamos ver semana que vem, mas é preciso que ele encontre Ananias para compreender o que está acontecendo. Ananias, um outro discípulo, precisa explicar para ele o que está acontecendo. E isso acontece em Cornélio, que tem uma visão, e também Pedro também tem uma visão, mas então Pedro é levado a Cornélio para explicar o que está acontecendo. Na verdade, Cornélio busca Pedro para poder fazer isso. Em outras palavras, meus irmãos, em cada caso, essas barreiras humanas e artificiais são derrubadas à medida que Deus vai expandindo a comunidade dos discípulos de Jesus. E, enfim, como a gente falou do Eutíope, Saulo, Cornélio, que são zelosamente piedosos e equivocados, excluídos, marginalizados. E a gente aprende com isso que Deus usa pessoas para falar do Evangelho para outras pessoas. Ele não nos exclui do seu plano de redenção. Essa é a necessidade de nós explicarmos, testemunharmos de Jesus, falarmos de Jesus para as pessoas. É só assim que elas chegarão ao entendimento de Jesus. Segunda coisa que a gente aprende é que não existem mais barreiras artificiais humanas para uma religião exclusiva. Meus irmãos, eu não sei se você já ouviu essa frase, mas Deus não é evangélico. Deus não é protestante. Deus não é da Livre Church. Ele não é membro da Livre Church. Jesus não é membro da Livre Church. Não existe exclusividade. O que existe é fé e arrependimento. Arrependimento e fé. Como duas faces de uma mesma moeda, como ensinamos para os nossos irmãos que seguem ao batismo. Ou seja, se nós não nos arrependermos e vivermos, preste bastante atenção nisso, conforme a orientação do Evangelho, meus irmãos. Que orientação do Evangelho? A que os apóstolos nos deixaram. Mas não tem apóstolo vivo hoje. Como é que eu vou saber as orientações do apóstolo? Pega a sua Bíblia aí. Levanta. Está aqui. Os apóstolos estão aqui. Se não vê de acordo com a orientação dos apóstolos que viram Jesus, foram comissionados a ensinar o mundo pela graça de Deus, em que o novo governo se estabeleceu por meio da vida, morte, ressurreição, e a gente geralmente para aqui, né? Vida, morte e ressurreição de Cristo. Tem uma disciplina cristã, um assunto cristão que é muito importante, que faz parte do plano redentivo de Deus, que é a ascensão de Jesus. Jesus não ficou apenas vivo, como um homem como nós, mas ele ascendeu ao céu. Isso significa que ele possuiu o trono de todo o universo. Ele se assentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Sobre o governo do universo e do mundo existe um nome, e esse nome se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está governando como um rei, como um novo rei que estabelece um novo governo. Essa era a explicação que os discípulos viram. Essa é a segunda coisa que a gente aprende. Em terceiro lugar, que em todas as situações em que o Evangelho é pregado, em que o Evangelho é anunciado, principalmente nesse gênese do Evangelho aos gentios, existe um sentimento de receptividade, uma vontade de saber, uma inquietude, um comichão no coração para entender o que Deus quer de nós, o que significa todo esse plano redentivo de Deus, ou seja, de salvação de Deus. Esse é o ponto, meus irmãos, a sede do homem por salvação é o ponto de conexão. Ainda que equivocado, a grande questão é que nós buscamos salvação em lugares errados. Só há salvação em Jesus, conforme diz as Escrituras. Mas é muito importante que a gente aprenda que precisa haver um ponto de conexão. Nos reconhecemos e nos acharmos em busca de Deus. O que é mais intrigante em toda essa história é que quando nós
nós achamos que estamos buscando Deus, na verdade é Deus nos buscando. É muito legal, né? Quando a gente fala assim, nossa, sou eu que estou fazendo alguma coisa, na verdade nós estávamos correndo de Deus e Deus estava nos buscando. Mas de alguma forma nós precisamos estar abertos à nova mensagem, à boa notícia do novo rei. Esse é o significado da palavra evangelho. E então nós podemos ir para o texto. Vamos ler então o texto, a segunda metade dessa história, que nós continuamos aqui agora. Versículo 35 até o versículo 40, diz assim: então Felipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. Está ali. O que me impede que eu seja batizado? Versículo 37, Felipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o seu coração, ou de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, e ambos desceram à água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Felipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava, proclamava todas as cidades até chegar em Cesareia. Meu Deus, tem tanta coisa aqui nesse texto, eu vou tentar explicar rapidamente o que a gente pode aprender, o que a gente pode tirar desse texto importante para o nosso culto, nosso dia de hoje. O que me impede de ser batizado? Essa é uma frase muito importante que contradiz muitas vezes o jeito que a gente lida com o batismo nos nossos dias. Eu não sei se vocês estão assim recebendo essa frase tanto quanto eu, que estou no ministério pastoral aqui o tempo todo, né? Acho que no seu trabalho ninguém chega assim e fala: eu quero ser batizado, né? Mas aqui a pessoa: eu quero ser batizado. Mas assim, as pessoas não chegam assim: quero ser batizado. Olha a frase do eunuco e o jeito que Lucas estruturou essa frase. As pessoas falam assim: eu quero me batizar. E aí eu fico pensando assim, cara, que legal, né? Porque a gente não entende muito bem o que significa isso. Mas quando Felipe explica, o eunuco faz 3 perguntas aqui nesse texto. 3 perguntas. A primeira é: como eu posso saber o que significa esse texto se ninguém me explicar? A segunda pergunta, ele faz o seguinte: quem é esse cordeiro que foi morto? Sobre quem ele fala? Sobre quem é essa pessoa que está escrito aqui, no canto do servo sofredor em Isaías? E a terceira pergunta: o que me impede de ser batizado? Entre a segunda e a terceira pergunta, nós não temos uma noção de tempo, de quanto tempo Felipe demorou para explicar. E Lucas não faz questão de narrar qual foi a explicação de Felipe em relação ao texto que ele estava dizendo. Porque etíopes e eunucos, excluídos, marginalizados, estão nos planos de Deus para serem salvos, mas precisam ouvir a palavra de Deus, precisam compreender a palavra de Deus, precisam passar por arrependimento, precisam passar por compreensão. O Evangelho não é um lugar de inclusão sem nenhuma exceção. Tipo assim, todas as formas de amor são válidas. Legal, se você pensa assim, cara, que bacana. Pode vir, tá tranquilo. Nós inclui todo mundo. Não é desse jeito. Por quê, meus irmãos? Porque o fundamento da explicação de Felipe ao eunuco é o Evangelho do Reino de Deus. Qual foi o Evangelho do Reino de Deus que Jesus anunciou? Qual foi a primeira mensagem que Jesus anunciou, meus irmãos? Quem lembra?
As primeiras palavras que saíram da boca de Jesus quando ele começou o seu ministério: arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Que em outras palavras ele está dando uma continuidade de uma promessa de Isaías que haveria um novo rei. E ele está se colocando: eu sou esse novo rei. Chegou um novo rei. Evangelho é boa notícia, mas só pode ser compreendida com mudança de cabeça. Não dá para compreender o Evangelho sem mudar a mente. Não dá para compreender o Evangelho com os padrões do passado. Não dá para compreender o Evangelho sem também se abrir para uma mudança de pensamento. E é isso que significa propriamente arrependei-vos, mudar de mente. É mais ou menos essa relação que Jesus faz quando ele diz, por exemplo, em relação ao vinho novo em odre velho. O vinho novo é o Evangelho de Jesus. É a nova forma de ser. É o novo jeito de Deus. É o novo reino de Deus. É um novo governo que está se estabelecendo sobre a humanidade. Porque antes, eles só tinham uma opção, meus irmãos, de serem governados por Adão, serem governados pelas trevas, serem governados por aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3, pela autonomia, pela separação do homem com Deus. Só havia um tipo de governo sobre a humanidade antes de Jesus. Quando Jesus vem em carne, quando Jesus desce, vive uma vida plena, perfeita, santa, satisfatória, plenamente engajada no plano de Deus, feliz, alegre, completamente focada no plano de Deus, a melhor vida que podia ser vivida, como nós temos aprendido aqui na série de José. Jesus diz assim: eu estou inaugurando um novo reino, e eu sou um novo rei. A palavra boas notícias tem muito a ver com um anúncio real de um novo reino, novas regras, nova forma de ver o mundo. E aí quando ele fala de vinho novo, ele está falando: esse vinho novo não pode ser colocado em um odre velho. Por quê? Porque o odre velho, de tanto esticar, encher e murchar, por causa da evaporação do vinho, ele endurece, ele fica rígido. Se você coloca vinho novo num odre velho, ele quebra. Por quê? Porque ele não está elástico. Em outras palavras, o Evangelho, a nova mensagem do novo rei, para ser acomodada por nós, como aconteceu aqui com Eunuco e também com Felipe, e Deus estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Quando a gente fala aqui na igreja que a gente brinca que a gente está trocando pneu com o carro andando, parece que isso foi uma herança dos apóstolos. Enquanto eles estavam compreendendo a mensagem, eles também estavam pregando, e eles estavam plantando igreja sem saber de direito o que significava. Tipo assim, era mais ou menos isso. Enquanto Felipe não sabia o que era, ele só tinha uma postura de obediência radical, de serviço sacrificial. Eles estavam imitando Jesus. Depois eles foram compreendendo o que isso vai acontecer. Mas um evangelho, para ser compreendido plenamente, ele precisa entrar num odre elástico. Esse é o arrependimento. Ele precisa estar num odre que está disposto a se flexibilizar, a renunciar pecados, a mudar de vida. E é isso que acontece aqui. Felipe explica ao eunuco sobre o Evangelho, sobre essa mensagem do novo rei. É interessante que um dos aspectos dessa mensagem, da mensagem do novo rei, é que o mensageiro também é um escravo desse rei que também está recebendo a mensagem. Imagina só que o rei que assumiu o trono, ele assumiu o trono, ele governa agora o universo, mas tem pessoas que não sabem disso. E se nós não falarmos, pessoas continuarão não sabendo. Ou seja, o governo das trevas continua reinando sobre essas pessoas até elas saberem, terem a oportunidade de saberem que há um novo rei, há um novo jeito de viver. Portanto, Felipe, então, nesse trecho, ele fala isso, e Lucas não explica o que Felipe explicou, mas é mais ou menos isso que eu disse para vocês aqui. E aí, a partir do texto de Isaías, Lucas explica tudo isso para o eunuco. Fala: olha, Jesus é tudo isso daí, é o novo rei.
tem um novo jeito de viver. Ele explica, aquilo entra no coração do eunuco. E muito provavelmente, ao contar a história de Jesus, Felipe deve ter passado pelo batismo de João Batista em Jesus. Ele fala sobre ser batizado, né? Então, por que eu falo que essa palavra me batizar não é um negócio muito legal? Porque não é apenas uma decisão individual, excludente. De novo, olha como é que é loucura. É uma ação includente, inclusiva, não excludente. Quer dizer, eu me decidi me batizar. Né? Me decidi me batizar. Quer dizer, está muito centrado em nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos vivendo um evangelho consumista, onde a gente faz tudo, onde a gente é servido em tudo. Na verdade, a ideia que o eunuco entendeu aqui é que ele não era ele que estava se incluindo, entendeu? Ele estava sendo incluído. Faz muita diferença isso. Ele entende pela mensagem do evangelho que não era ele que estava aceitando Jesus. Era Jesus que estava aceitando ele. Ele compreende isso profundamente. Tanto é que isso aparece na frase dele: eu quero ser batizado. Porque ele entende que o sinal do batismo é o sinal de inclusão máximo que o reino de Deus apresenta, que carrega toda essa mensagem. O batismo era algo muito conhecido da época, não era uma coisa assim, o batismo é uma invenção dos cristãos e de Jesus, a partir de Jesus. Não, os judeus já tinham diversas formas de batismo. Inclusive, quando João Batista começa a batizar, nós falamos isso na série Lucas, se você quiser voltar lá para algumas séries atrás, nós vimos que as pessoas foram preconceituosas, quer dizer, alguns judeus não aceitavam o batismo de João Batista porque achavam que era desnecessário, eles não precisavam se arrepender, porque era um batismo de purificação, de uma mudança de paradigma. O João Batista estava dizendo o seguinte: vocês estão vivendo o judaísmo errado. Ele já tinha entendido algo que os judeus não tinham entendido até aquele momento. Na verdade, por revelação, obviamente, estava obedecendo puramente a voz de Deus. Então, ele é levado a essa pergunta, essa terceira pergunta: o que me impede de ser batizado? Ninguém se batiza, meus irmãos. Nós somos batizados. É uma flexão de uma decisão sua, mas ao mesmo tempo você só decidiu isso porque você compreendeu que agora Jesus se tornou o Senhor de todas as coisas e Ele está te incluindo no seu reino. É uma inclusão de Jesus para nós, não de nós para Jesus. Jesus não está aqui, muito menos o reino de Deus está aqui, pelo amor de Deus, me aceita, porque eu preciso de mais uma pessoa, etc. e tal. Olha, pelo amor do Senhor Jesus, Cristo Deus, se você me aceitar, eu te dou uma casa. Sua vida vai mudar. Deus vai te dar isso, aquilo outro. E te digo mais, se você levar o Premium Plus do Espírito Santo, você ainda recebe, tipo isso. O etíope, eunuco, excluído, ele sabia o que era ser um excluído. Ele se põe nesse lugar de tipo, eu não mereço coisa alguma. Eu não tenho direito de coisa alguma. Quem me aceita é o Rei do Universo. Que alegria ser aceito pelo Rei do Universo. Então ele diz, eu quero me batizar, eu quero passar por essa água, por essa purificação. A água aqui é o elemento que identifica principalmente a purificação daquilo que já aconteceu por meio do arrependimento. Um batismo sem arrependimento, sem compreensão, não tem valor nenhum. Porque ele é a expressão da realidade daquilo que já aconteceu nos nossos corações. Por isso que Felipe olha para o eunuco e diz nessa passagem, é lícito, se você crê de todo o coração. O que significa crer de todo o coração? Dá muito tempo para nós respondermos, a gente tenta responder isso em 12 encontros, e ainda não é suficiente para os irmãos entenderem tudo o que significa, porque mesmo depois de batizado, de ter sido batizado, nós vamos enfrentar dilemas de fé. Nós estamos em um processo. A vida cristã não é um evento pontual.
é um convite a uma jornada, é um convite a um relacionamento, é um convite ao pertencimento. Ninguém se sente pertencido, parte da noite para o dia. Ninguém se sente parte rapidamente. Você vai compreendendo, mas é preciso acontecer uma virada de chave, um alcance do nosso coração, um convencimento. É isso que o Espírito Santo faz. E a linguagem de Deus, a linguagem da Trindade, é essa linguagem de adoção. É o Pai que adota, o Filho que paga a conta e o Espírito que convence que a gente é filho. Por quê? Porque nós vivemos tanto nas trevas que a gente não consegue saber consegue compreender o jeito diferente de andar na luz. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo vai mencionar isso várias vezes. Ele vai dizer assim: eu não entendo por que Jesus me aceitou. É por isso que eu prego o evangelho para vocês. Por causa desse amor que eu não compreendo. Nenhum Deus romano iria amar alguém como eu. Porque o amor dos deuses romanos estavam baseados nos interesses, naquilo que eu posso oferecer. Como alguém pode me amar se eu não tenho nada para oferecer? Esse é o amor de Deus. É exatamente porque Ele é Deus que Ele faz isso, para mostrar que só existe um tipo de amor possível. E então Felipe desce as águas com esse eunuco. Bom, o eunuco então diz, quer dizer, qual é o processo de crer? É um processo contínuo de buscar a compreensão e a conversão e a santificação, e ela vai se tornando um processo que perpassa presente, passado, presente e futuro. Por isso o batismo não é o fim. Meus irmãos, tem uns 3, 4 batismos que tem pessoas que não entenderam isso ainda. Que o batismo é o início de uma jornada. As pessoas se batizam e vão embora da igreja, porque acham que o batismo vai salvá-las, porque acham que uma cerimônia com água e emoção e é tudo lindo, né? E declarações vai salvá-las. Não, o que nos salva é o relacionamento contínuo com Jesus. Por isso pertencer à igreja é importante. Porque a salvação não é um ato pontual, individual, momentâneo. A salvação é um ato coletivo. Deus não vai me buscar para levar para o céu. Deus vai buscar uma noiva, uma igreja, um povo. E a ideia de Deus é sermos inseridos nesse povo. Então o eunuco diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. É exatamente isso que Felipe estava esperando. Para nós aqui é muito simples dizer isso, né? Fale aí. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Pronto. Pode se batizar aqui agora. Quem quer se batizar aqui? Pode vir. Para nós é muito simples falar isso. Mas para aquela época dizer isso significa o seguinte. Eu não tenho nenhum outro Senhor. Ninguém mais está sobre o meu governo, inclusive os ditadores, inclusive a minha rainha Candance, inclusive o meu rei santo, eles não são mais meus donos, eles não são mais meus senhores. Eu não devo mais fidelidade a nenhum deles, eu só devo fidelidade ao único rei e Senhor do universo. E dizer isso naquela época, meus irmãos, era muerte. Por isso ele foi batizado instantaneamente. E as pessoas falam, não, porque olha, nada impede de batizar, tá? Eu também concordo, nada impede. Mas entender o que isso significa naquela época, entender o que significa na nossa época, tem uma lacuna, um hiato gigante. Por isso, alguns cuidados mínimos, para que as pessoas compreendam o que elas estão dizendo, para que juízo e condenação não caia sobre mim e sobre você, porque nós estamos fazendo algo que não entendemos. A identificação que o eunuco teve ao ler a passagem de Isaías com Jesus foi muito profunda.
E é interessante aqui, né, no finalzinho, né, então, o eunuco diz essa frase. Felipe, na hora, diz o seguinte: então é isso. Você sabe o que isso significa, já entendeu? Então vamos descer as águas. Felipe desce as águas com ele. E alguns dizem que ambos se batizaram. Felipe mergulhou com ele. Enfim, não sei dizer, não estava naquele dia. Não tem um vídeo específico falando aqui no YouTube. Eu acredito que foi sim como nós fazemos hoje. Alguém batiza outro, né? Na nossa infinita humildade. Quando eles saem da água, interessante, né? O pessoal que fala de discipulado, né? É bem legal, né? Como é que era o discipulado aqui de Jesus? Felipe sai da água e some. Aí o eunuco fala: cadê? Cadê o meu discipulador? É o próprio Espírito Santo. Porque Felipe, o texto narra que Felipe sai da água com o eunuco e ele some, pum, desaparece totalmente. E qual é a resposta de Lucas? Que o eunuco segue o seu caminho, alegre. Qual é o resultado de tudo isso, irmão? O resultado não é uma cara comprida. O resultado é alegria no Espírito. O que é o reino de Deus? Paz, justiça e alegria no Espírito. Qual foi o resultado das parábolas dos filhos perdidos, da moeda perdida, da dracma perdida? No final de todas as parábolas, houve grande alegria, porque aquilo que estava morto reviveu, aquilo que estava perdido foi achado. Houve grande alegria. Deus não está salvando a humanidade com cara comprida, como quem sofre. Ele já sofreu. Ele já pagou o preço. Ele já fez tudo que era necessário fazer, inclusive ascendeu ao céu pelo poder do Espírito Santo. A salvação, ela é o sorriso de Deus para a humanidade, meus irmãos. Um crente que vive baixo, que vive sempre desanimado, sempre triste, sempre não, parece que não tem uma conexão com a mesma salvação que Deus criou. Deus nos chamou para a alegria, para o júbilo, para a celebração, porque, meus irmãos, nós não chegamos ainda na Jerusalém celestial, mas isso já é uma realidade, porque Jesus ressuscitou, vai acontecer, porque Ele disse que vai acontecer. Aquele eunuco ele não se preocupa com o fato de ele ter sido brutalmente abandonado, não, ele segue o seu caminho. E muito provavelmente, como nós falamos, ele foi o precursor da igreja etíope, que foi uma das maiores igrejas cristãs da África. Sudão, que infelizmente é um país extremamente perseguido hoje, por conta da história da igreja cristã e da perseguição que eles sofreram. Isso aconteceu também, por exemplo, com Mianmar, né? Na história do grande Adoniram Judson, que demorou 13 anos para evangelizar aquele povo de formas diversas, perdeu famílias e foi brutalmente perseguido. Mas depois de 13 anos, um folheto que ele havia escrito, uma tradução bem ruim, alcança algumas pessoas que se convertem a Jesus de novo, mas que chamam Adoniram para explicar o Evangelho. Depois de mais uns 2, 3 anos se convertem alguns. A missão que ele fazia parte na Inglaterra fica feliz. Ô, Adoniram, que legal que você ganhou mais umas 10 pessoas aí, né? Tal, que bênção. Ele fala: irmãos, não fiquem felizes, porque eu não estou certo da conversão genuína dessas pessoas. Loucura, né? Na biografia dele, ele fala que ele tem uma angústia profunda durante vários anos do seu ministério, mas em algum momento, pessoas vem a ele e fala, ele diz: olha, eu sou o único missionário aqui, e ele vem a ele e fala: olha, eu me converti aqui, a gente queria que você fosse lá ensinar para a gente o Evangelho, ensinar para a gente a palavra de Deus. Ele fala assim: mas como é que você se converteu? Eu sou o único missionário aqui no país. Não, a gente encontrou um folhetinho lá, estava escrito em birmanês bem mequetrefe, mas deu para entender quem era Jesus, e nós aceitamos, recebemos o chamado do Messias, nós queremos aprender mais.
Ele fala, meu Deus, ele vai lá e vê um grupo de mais de 50 pessoas, e aquilo se multiplica. Dona Irã, depois de 20 ou 30 anos, 18 anos mais ou menos de ministério na Birmânia, deixa aquele país com mais de 60 igrejas plantadas, e uma grande comunidade de cristãos. A Birmânia hoje é o Mianmar, é um país extremamente fechado para a pregação do Evangelho, mas que curiosamente tem muitos cristãos vivendo nesse país. E você pergunta para esses cristãos, como é que vocês conheceram a Cristo? A resposta é sempre a mesma, foi meu pai. E vai perguntar para o pai, como é que você conheceu Jesus? Foi meu avô. E a pergunta, como é que foi? Foi o avô do meu avô. E assim por diante, ou seja, eles foram pregando de geração em geração e sofrendo forte perseguição. Hoje, infelizmente, é um dos países mais fechados para a pregação do Evangelho, por conta da perseguição islâmica, principalmente. Mas é o Evangelho, é a mensagem, é a fé, é o posicionamento. Felipe, o eunuco não fica chateado com o arrebatamento de Felipe, e pelo contrário, ele fica feliz com aquilo, e ele segue viagem, e provavelmente se torna esse grande missionário. O que Lucas gostaria que Teófilo compreendesse dessa história aqui? Primeiro, que a Bíblia nem sempre é um texto auto-interpretativo, meus irmãos. Entender as Escrituras não requer apenas capacidade de transmitir informações a seu respeito. Para se desvendar o significado espiritual, é preciso estar plenamente fundamentado nas Escrituras, na Bíblia, e ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o intérprete das Escrituras. Mas isso não virá não debaixo de muito estudo e dedicação. Lucas entende que o Antigo Testamento precisa ser compreendido à luz de Jesus. Jesus é a luz, a chave interpretativa, não para tudo, mas para boa parte daquilo que está no Velho Testamento. Alguns falam assim, Jesus é a chave interpretativa do Velho Testamento, tudo é Jesus, tudo é Jesus. Não é. As pessoas não entendem muito bem. Muitos textos do Velho Testamento não tinham Jesus como chave interpretativa. Então é preciso entender o que os primeiros leitores sabiam sobre esse texto e então procurar entender onde Jesus está a partir do plano de Deus revelado nas Escrituras. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 12, diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim aquilo que os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo este véu é removido. O apóstolo Paulo dizendo, mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converter ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Em Lucas capítulo 24, sob a linguagem do próprio Lucas aqui no texto de Atos, ele queria que Teófilo compreendesse o que está escrito aqui. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar para a sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Percebe? O que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, tem assuntos específicos e tem assuntos que são realmente Jesus e assuntos que são especificamente do povo. Ele continua dizendo, Lucas 44, ele vai dizer... A seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo
o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados para todas as nações, começando por Jerusalém. Primeira coisa que Teófilo precisava aprender. A segunda coisa, que o incidente com o eunuco e o etíope destaca que Deus não faz acepção de pessoas e que Jesus morreu e foi ressuscitado para salvar todos e incluí-los em sua família mais ampla. Etíopes e eunucos, mutilados, excluídos, mas parte da família de Deus por meio da obra de Jesus Cristo. Lightfoot, um comentarista, diz o seguinte: o Evangelho sempre recebeu, entre aspas, a todos que se achegaram sem fazer perguntas, sem permitir empecilhos, sem insistir em condições preliminares, desde que se soubesse que o peticionário temia a Deus e havia recebido justificação. Uma vez que Deus, por meio da morte sacrificial de Jesus, concede graça a pessoas sem levar em consideração o seu valor e sem fazer distinção, a filiação no povo de Deus não tem limites. E a terceira coisa que Teófilo precisava aprender aqui é que a passagem específica fala de um homem sem condições de ter uma família biológica, mas que agora pode se tornar membro da grande família de Deus. Impedido de se tornar prosélito no judaísmo, o eunuco leu Isaías, provavelmente se perguntando: que esperança esse texto pode me oferecer? Que esperança há para mim? Um eunuco etíope descivilizado, mutilado, desejoso de participar do reino de Deus, mas excluído pela religião. Ele imaginou que estivesse irremediavelmente excluído. Não tem solução para mim. Foi esse o pensamento do eunuco. Mas Filipe lhe diz que por causa da morte, da ressurreição e da assunção de Jesus, aqueles que haviam sido excluídos do judaísmo não seriam deixados de fora do Israel renovado, o novo povo de Deus composto de judeus e gentios crentes em Jesus. Assim ele pode se tornar parte da família de Deus, que provê um lar para quem não tem lar e uma família para quem não tem família. Lucas 18, 29. Eu sempre conto algumas histórias aqui das nossas realidades, né? E uma das principais realidades que esse texto me faz lembrar foi da nossa experiência de quase adoção. Eu acho que a gente precisa contar essa história mais vezes, né? Uma experiência de quase adoção. Quando nós levamos crianças em situação de orfandade, de separação familiar definitiva para dentro das nossas casas. E nós tivemos muitos aprendizados ao longo de alguns 4 anos, principalmente com a dificuldade que um órfão tem de se enxergar pertencente a uma família. Desde a linguagem, até como a gente brinca aqui, eu já falei em algumas outras mensagens, até de conseguir abrir a geladeira e pegar um Danone. Receber um afeto, significar alguma coisa como sendo interessante, importante. Nós aprendemos muitas coisas sobre o pertencimento familiar de um órfão, de uma viúva, de um excluído, de um mutilado. E a frase geralmente, né, que aí o pessoal divulga como um slogan da igreja, é uma família para pertencer, né?
Eu não quero fazer juízo de valor, longe de mim, aos irmãos que usam essa frase. Mas esse texto não concorda muito com essa frase. Porque a igreja não é uma família para se pertencer como algo que você pode consumir, mas uma família para ser pertencido dela. Portanto, a frase mais adequada talvez seria uma família para ser pertencida. Para que um órfão, uma criança, possa se sentir pertencente a alguma família, ela precisa primeiro se deixar pertencer. Portanto, ser pertencido de um lugar é mais importante do que pertencer. Pertencer indica para a gente uma ação de domínio. Eu pertenço, eu faço parte porque eu adquiri. Ser pertencido aponta para uma linguagem de eu não mereço, eu não tenho nada a oferecer, eu desejo ser pertencido. Você se torna vulnerável a esse corpo, a essa família, a essa igreja. O Evangelho, meus irmãos, é para todos. É uma boa notícia especialmente para os quebrados de coração, os desamparados e os estrangeiros. O grande desafio aqui da igreja, meus irmãos, em ser família, a família das boas novas que Jesus prometeu aos que percorrem solitárias veredas morro abaixo da solidão e se perguntam: quem é esse cordeiro que morreu? E o que ele significa para essas pessoas? Essa é a difícil jornada da igreja, meus irmãos. A condição vergonhosa do etíope era pública. E apesar de ter alcançado um cargo elevado na corte da rainha Candace, a vergonha deve ter marcado sua alma de uma forma que provavelmente parecia indescritível. Na verdade, todos os segredos, todos nós temos, segredos que consideramos vergonhosos, e que não são públicos e que nós desejamos esconder, não é mesmo? A vergonha e a culpa pode se tornar semelhante a um câncer que corrói a alma e amortece suas vítimas com medo de serem expostas aos preconceitos de outros e com o receio de que todos saibam de que elas foram consideradas indignas. O desafio da igreja é mostrar exatamente o contrário disso. Jesus, em sua morte humilhante, vergonhosa na cruz, toma sobre si a vergonha daqueles que foram envergonhados e as remove. Todos que depositam fé em Jesus são renovados e podem recomeçar na confiança de que Ele faz novas todas as coisas. E qual é o resultado de tudo isso? Alegria. Alegria. E que o Evangelho continua se expandindo além das nossas fronteiras, além dos lugares onde nós podemos pensar que seria possível. Deus está alegre em nos salvar. Ele quer que a gente perceba isso, meus irmãos, e sendo pertencidos da família de Deus, da igreja, pertencendo à família de Deus, à alegria de Deus, seremos também alegres de verdade. Deus está interessado em que o Evangelho alcance todos os corações. Por isso que, vou caminhando para o final, nós não fazemos um apelo para as pessoas aceitarem Jesus. Vez ou outra nós fazemos, tá, gente? Mas de verdade, eu não acredito nisso. Você é bem-vindo aqui. Não importa a sua raça, a sua cor, a sua orientação sexual. Você é bem-vindo
na família daqueles que estão também compreendendo o que significa um cordeiro que morreu para remover a nossa vergonha. Eu termino com um breve depoimento que tem ecoado na minha mente nas últimas semanas, que é a situação de uma missionária inglesa que sofreu fortemente na cidade do Congo. Ela declara em seu diário que após ter sido violentamente raptada, ter passado por longos períodos de tortura, certa noite ela foi brutalmente estuprada. E ela escreve no diário dela assim: Deus me abandonou. Logo em seguida ela escreve: de repente o Senhor veio a mim de braços abertos. E Ele disse ao meu espírito: Ellen, esses sofrimentos não são seus, são meus. E então ela escreve: eu fui tomada por uma profunda convicção do amor de Deus. E completamente imersa nesse amor. Ela foi liberta desse cativeiro pouco tempo depois, voltou à Inglaterra para se tratar, e logo que estava tratada dos seus ferimentos físicos e emocionais, ela retorna ao Congo para continuar a obra e serve por 30 anos naquele país, deixando um grande legado missionário. A doutora Ellen termina a sua vida dando uma mensagem aos missionários que a única coisa importante na vida é que nós nos satisfaçamos em Jesus. E que essa satisfação e essa alegria da salvação de Deus pertence a todos aqueles que se aproximam da fé cristã. E que a igreja seja uma expressão clara dessa mensagem. Que a minha vida e a sua vida expresse claramente que, embora existam pessoas excluídas, Deus deseja que elas façam parte da sua família por meio da igreja. Esse também deve ser o nosso desejo. Amém? Feche seus olhos. O convite que nós fazemos reiteradamente na nossa comunidade é que aqueles que se aproximam de Jesus desejem o batismo, porque reconhecem que Jesus é a única fonte de salvação e de alegria. Por isso, se você se aproximou de Jesus e você tem caminhado com a igreja e deseja se batizar, nós queremos convidar você a dar esse passo. A se aproximar do povo de Deus, da família de Deus. Deus faz o órfão habitar em família. Por isso eu apelo a você nessa manhã, que se você ainda não deu esse passo, mas reconhece e se identifica com o Cordeiro morto que foi ressuscitado, levou a sua culpa e a sua vergonha, você decida e dê esse passo hoje e diga: eu quero pertencer, eu quero ser pertencido por alguém, eu quero ser pertencido pela família de Deus. Uma família para ser pertencido. Eu quero dar esse passo. Esse é o convite da jornada cristã. O convite para todos aqueles que se encontraram com Jesus. Ao mesmo tempo que fala ao seu coração, de olhos fechados ainda, eu gostaria de fazer um apelo a todos aqueles que se sentem inapropriados, excluídos, mutilados. Deus está dizendo em claro e bom tom: este sofrimento não é seu, este sofrimento é meu. E como diz Isaías, Ele levou sobre si todas as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós somos sarados. E por último, eu queria fazer um apelo à igreja, para não pertencer mais à igreja, mas para ser pertencido por ela. Senhor, nós oramos com os nossos corações constrangidos com Teu amor.
porque etíopes e eunucos mutilados somos nós. E desde a fundação do mundo, por causa do teu amor, o Senhor promoveu e preparou uma salvação. Eu não havia nascido, gente sequer eu era, mas já habitava os teus pensamentos. Que privilégio é fazer parte do seu povo. Que privilégio é fazer parte da família que o Senhor chamou e escolheu para si. Que privilégio é ser aceito por você, Jesus. Por isso a minha oração é para que aqueles que já foram aceitos por você, por meio do arrependimento e da fé, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sejam incluídos na família de Deus por meio do batismo. Portanto, desperta, Senhor, em nossos corações o desejo de sermos pertencidos, não de nos batizarmos, mas de sermos batizados no Teu corpo. Pai, eu oro por aqueles que se sentem excluídos na nossa comunidade, para que o Senhor os alcance, assim como o Senhor alcançou aquele etíope e eunuco. Envia ao coração deles, envia à vida deles irmãos que são a expressão do seu amor e da sua salvação, para que eles compreendam que o Senhor está incluindo povos de todas as línguas, tribos, povos e nações na sua família. Que eles não se sintam mais inapropriados, excluídos irremediavelmente. Porque não há nada que o remédio do seu amor não produza em nossos corações. E por último, Senhor, eu faço um apelo àqueles que já partem como membros, e oro para que, como membros da igreja, não pertençamos mais a ela, mas nos deixemos pertencer a ela. Da mesma forma que temos carências, sermos também respostas para as carências e para as necessidades dos nossos irmãos. Ser pertencido e pertencer à sua família. Etíopes, eunucos, mutilados, excluídos, mas não da família de Deus. Em nome de Jesus, nos dá graça, Senhor, para compreendermos essa mensagem. Amém. Vamos adorar o Senhor.